Bem-vindos à nossa aula número 5. Estamos entrando no novo capítulo do livro Acionamento, Comando e Controle de Máquinas Elétricas. Hoje nós vamos estudar as características construtivas de um motor. No fundo, no capítulo anterior, nós tivemos noção de como escolher a potência do motor, a velocidade. Mas mesmo que você tenha especificado isso tudo corretamente, na hora de adquirir um motor, necessário levar em conta uma série de outras características que nós vamos detalhar aqui. Todas elas estão baseadas em normas. Praticamente esse capítulo é um capítulo que vai chamar a atenção de vocês das normas que regem os motores elétricos. Então, a primeira preocupação diz respeito à característica construtiva. Essa tabela foi tirada de um manual da WEG só para ilustrar a situação. Por exemplo, uma preocupação é se a tua ponta de eixo está para o lado esquerdo ou se está para o lado direito. Outra preocupação, como é que eu vou fixar o motor? Se ele tem pés de fixação, se ele vai ser fixado no solo, ou se ele vai ser fixado de uma forma vertical, se ele vai ser colocado como um flange. Para cada uma das situações vai ter uma especificação que o engenheiro ou a engenheira, na hora de escolher um motor, terá que mencionar. Além disso, os enrolamentos do motor são protegidos com um verniz, que dá um isolamento entre um condutor e o outro. Eles, se você olha dentro do motor, um está encostado no outro, mas estão isolados através de um verniz que suporta determinada temperatura. Então, existem também normalizado a classe de temperatura por essas letras Y, A, E, B, F, para cada uma delas uma temperatura máxima admissível. Interessante chamar a atenção que são temperaturas elevadas. Por exemplo, uma classe de isolamento R permite uma temperatura máxima do enrolamento, ou do verniz, de 220 graus. Isso, a princípio, o motor vai aparentemente estar quente, mas não significa que ele esteja incorretamente especificado, se a classe de isolamento for adequada. Além disso, há que se preocupar com a proteção do motor quanto a poeiras ou objetos que podem entrar dentro dele ou líquidos. E vamos aqui, isso é dado por um código chamado IP. Esse código IP tem duas letrinhas, então você vai dizer motor IP 34, motor IP 55. O que significa isso? O primeiro algarismo diz respeito a objetos. Se o motor não tem proteção nenhuma, então ele é IP0. Mas se ele está protegido de tal forma que corpos estranhos de dimensão acima de 1 milímetro não penetram nele, ele terá chamado de IP, primeiro algarismo, 4. Quanto mais protegido o motor for, por exemplo, IP6, ele vai ter mais dificuldade de refrigeração. Isso, perceba que tem uma ligação com a classe de isolamento anterior. São escolhas interligadas. E o segundo algarismo corresponde à proteção contra a entrada de líquidos. Suponha que você está especificando um motor para ser instalado num lava-jato de um posto de gasolina. Esse motor vai estar sujeito a jatos d'água vindo de todas as direções. Se você escolher o motor direitinho em termos de potência, velocidade, ponta de eixo, forma de fixação, e errar na escolha do grau de proteção, o motor vai danificar na primeira operação. Você teria que escolher um com proteção contra jato d'água em todas as direções. Seria o IP, o segundo algarismo, 5. Não termina aí essa especificação do motor. Você tem que considerar também as características operacionais.
o de serviço. Isso é dado em norma, classificado S1, S2, S3, S4 e vai até S10. Eu só coloquei esses 4 aqui porque o objetivo é você perceber a importância de cada uma dessas especificações. O caso mais comum é o serviço contínuo. Todos esses serviços são caracterizados por 3 curvas. Uma da potência que é fornecida, o outro das perdas que o motor está sofrendo, e a terceira é qual é a temperatura, como que a temperatura cresce. A temperatura afeta diretamente o tipo de isolamento a ser escolhido. Então, no regime contínuo, você liga o motor, em solicitação contínua, no caso seria a nominal do motor, haverá perdas contínuas e a temperatura cresce, se estabiliza num determinado valor. Agora, suponha que você tenha um motor que não opere continuamente. Vamos colocar aqui um exemplo de um motor de um portão de garagem, que você, da sua residência, que você liga de manhã, sai com o teu automóvel e só de noite, quando você chega novamente em casa, você vai fazer a porta abrir. Então, a solicitação é um serviço de breve duração. Naquele momento em que você solicita a potência do motor, tem uma perda, a temperatura sobe e, em seguida, ela sobe até um determinado valor e, em seguida, desce. Percebe que a potência que você demandou é só por um curto intervalo de tempo. Você, então, como não chegou aqui na temperatura final, como foi o caso aqui de um serviço contínuo, você pode se dar ao luxo de escolher um motor que, a princípio, aparentemente, tem potência nominal menor do que aquela que você está demandando. Mas como você demandou por um curto intervalo de tempo, isso seria aceitável. Uma outra característica, e isso você tem que informar, principalmente se você está especificando um motor que vai ser colocado num produto. Por exemplo, um liquidificador, um motor que vai ser usado para um elevador. Tudo isso não é um motor que você compra para um único uso particular, mas se for colocado numa linha de produção de outros equipamentos, você tem que ter um cuidado especial. Então, vamos dizer uma situação em que o motor ligue e desligue regularmente. Ligue, desliga, liga, desliga. Então, só tem perdas nesses instantes aqui. A temperatura sobe só nos instantes que o motor está ligado. Depois ele fica desligado. A temperatura cai de novo, aí volta a subir. Então, evidentemente, tudo isso vai depender do tempo, do intervalo entre uma ligação e a outra, vai depender do tempo em que o motor vai ficar desligado entre uma ligação e a outra ligação. Mas você conhecendo essas características da solicitação da sua carga, você acaba podendo escolher um motor que tenha uma potência nominal menor do que aquela potência que você está solicitando nesses intervalos de tempo. Naturalmente, esse intervalo de tempo tem que ser suficientemente pequeno para ele não chegar na temperatura nominal, senão praticamente você estaria entrando numa situação de característica de serviço contínuo, mas dependendo da aplicação, pode ocorrer uma situação dessa. Quando você está comprando um motor, isso daí pode não representar muito em termos de custo, mas se você está comprando centenas de motores, milhares de motores para, digamos, uma geladeira
uma máquina de lavar, o custo total pode ser significativo. Então, perceba a importância dessa classificação. Aqui, você tem uma outra condição, onde é um serviço intermitente, como a característica de serviço 3, só que é uma em que você tem que considerar o tempo para a máquina chegar na velocidade nominal dela. Aqui, esse tempo para chegar na velocidade nominal é desprezado, não é significativo. Nesse daqui é significativo, e durante essa partida, as perdas são maiores. Então, esse fato também tem que ser levado em conta. Perceba que a temperatura já sofre uma variação um pouco diferenciada. Ela, no final do ciclo, ela terá um valor superior ao que teria se você pudesse desprezar aquela partida. Além disso, os motores, quando são aplicados em locais chamados de risco, áreas de risco, como, por exemplo, em plataformas de prospecção de petróleo, em postos de gasolina. Se for botar um motor para bomba de gasolina, ali corre-se um risco muito grande de uma faísca causar uma explosão. Então, as normas especificam uma série de tipos de proteção para evitar esse risco. Isso é uma verdadeira engenharia. Conheço colegas que são especializados nesse tipo de áreas de risco. Então, por exemplo, um motor do tipo à prova de explosão. Ele vai no seu dado de placa, vai aparecer um símbolozinho D. Qual é o significado desse símbolo D? É que é um invólucro capaz de suportar a pressão da explosão interna e não permitir que essa proteção se propague para o meio externo. Ou seja, aqui a preocupação maior não é o dano do motor, é que aquele motor, se vier a ser danificado, não produza efeitos em outras partes da sua instalação. Inclusive, o primeiro passo que se tem quando vai se trabalhar numa área de risco é separar em zonas, em 3 zonas principais, zona 0, zona 1 e zona 2. A zona 0 é a mais crítica, onde você tem sempre presente material combustível e oxigênio, que podem provocar uma explosão imediatamente. Uma outra região onde eventualmente isso pode acontecer. E uma 3, uma região 2, onde isso daí seria muito remoto. Então, pensando lá no posto de gasolina, perto da bomba é uma zona crítica. Tanto é assim que você deve estar acostumado a ver quando chega num posto de gasolina que pede até para você não usar o celular, um risco. Nem pensar em fumar um cigarro ali perto, ou ligar, riscar um fósforo. É um perigo enorme. Se você está na loja de conveniência, a coisa está um pouquinho mais protegida. Meio difícil chegar ali a gasolina, o vapor de gasolina. Mas na hora que o posto está sendo abastecido, chega o caminhão-tanque, já é mais perigoso. Se atrás do posto de gasolina tem um local para lavar automóveis e tal, lá não é tão arriscado. Mas as proteções são múltiplas, né? Tem, por exemplo, o tipo pressurizado. É o invólucro com pressão interna superior à pressão atmosférica, de modo que, se houver mistura inflamável ao redor do equipamento, esta não entrará em contato com as partes que possam causar ignição. E assim vai por uma série de outras possibilidades. Isso tudo, evidentemente, tem que ser testado. O CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, tem um laboratório para verificar se realmente o motor atende a esses requisitos. E como eu chamei a atenção,
tudo isso é regido por normas. A princípio, engenheiro, os estudantes, especialmente, reagem um pouco à norma, parece uma coisa enfadonha, só com muitas regrinhas a serem obedecidas. Mas o que deve se entender na norma é que ali está armazenada a experiência de vários engenheiros que já trabalharam com um assunto, já perceberam um problema e colocam ali como uma receita de bolo segura para você fazer o seu projeto, para você escolher o equipamento para uma determinada aplicação. Então, a gente deve se aproximar das normas com esse respeito, entender que a norma também não é uma lei divina, que aquilo dali não é alterado. As normas são alteradas, são revistas. O estabelecimento da norma sempre tem o lado do fabricante, o lado do consumidor e algum órgão neutro, muitas vezes um centro de pesquisa, uma universidade, para se estabelecer uma discussão e colocar as diretrizes para se ter uma segurança e uma economia no produto que vai ser produzido. A UFRJ disponibiliza, tem um convênio com a ABNT, de forma que qualquer estudante pode ter acesso às normas. Isso é um exercício que vocês têm que fazer. Quando você sair da universidade, precisar de uma norma, vai ter que pagar por ela. E as normas não são muito baratas, porque é preciso sustentar todo um sistema para discutir normas, elaborar normas, imprimir normas. Então, entrando no site da intranet, que você pode fazer até de casa, você vai encontrar lá um íconezinho escrito proxy, você clica no proxy, e do proxy vai aparecer uma série de opções, uma opção é a BNT. Essas normas você não poderá imprimir, você nem vai poder armazenar no seu computador, você poderá apenas consultá-la. Você tem que estar conectado à internet. Mas, por exemplo, a NBR 60034-7, que é de 2013, fala sobre aquelas formas construtivas, que foi a primeira coisa que nós tocamos na aula de hoje. Essa segunda norma, a 685, de 2012, fala das classes de isolamento, Y, R. Já 60529, os graus de proteção, os tais IP. E essa outra norma também ainda trata dos graus de proteção. A NBR 17049-1, sobre as características de serviço, que foi dito S1, S2, S3, até, se não me engano, S10. E aquele problema de atmosferas explosivas está regido por essa norma brasileira. Então, esse é um capítulo que praticamente não tem exercícios para serem feitos, mas é muito recomendado que vocês entrem no site, olhem uma norma, leiam, comprovem, vejam se está tudo certo colocado no livro, se não tem erro. A primeira vez que eu escrevi o livro era uma norma. Quando eu revi, já era outra norma. Elas são atualizadas. Bem, bom trabalho para vocês e obrigado pela atenção à aula de hoje.